Olá, sejam bem-vindos ao canal Fatos e Música. Esse vídeo foi um pedido da nossa querida amiga e inscrita Maria do Rosário Costa Lima. Muito obrigado pela sugestão, espero que goste, Maria. Made in Brasil é uma banda brasileira de rock de São Paulo, sendo uma das bandas de rock and roll mais antiga em atividade no Brasil, devido à sua longevidade, completando esse ano de 2023 56 anos de carreira. Considerada de uma grande importância no panorama roqueiro dos anos de 1970, é considerada uma lenda do gênero. Pioneirismo e honestidade são palavras que resumem o Made in Brasil, a mais antiga banda de rock and roll brasileira. Fundada em 1967 no bairro Pompeia, em São Paulo, e ainda em atividade sob o comando dos fundadores, os irmãos Osvaldo baixo e Celso Vecchione guitarra. É absolutamente impossível falar em rock brasileiro sem que o Made in Brasil não seja lembrado. Afinal, os meninos liderados por Osvaldo Vecchione contribuem há 53 anos com a mais autêntica de todas as facções do rock, o bom, velho e irresistível rock and roll, sem nunca deixar de lado o blues. Os irmãos Vecchione, Osvaldo e Celso, moravam na Pompeia, bairro de classe média na zona oeste de São Paulo, e meca dos roqueiros paulistas. A Pompeia foi pioneira no rock, pois foi lá que surgiu um dos primeiros conjuntos de rock de São Paulo e do Brasil. Também da Pompeia, os amigos e irmãos Arnaldo Batista e Sérgio Dias fundaram os Mutantes, juntamente com Rita Lee. Depois viria a formar o Tutti Frutti, com Luiz Carlini e outros músicos do bairro. Mais recentemente, André Cristóvão manteve a tradição do bairro em gerar sempre grandes feras, músicos e bandas de rock e blues. Foi morando na Pompeia com nossos pais que nós, eu e meu mano Celso, ainda crianças, descobrimos o rock e o blues nos anos 50, mais precisamente em 1956, ouvindo rádio, e a partir daí piramos, e começamos a comprar e colecionar discos de 78 rotações de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Little Richards e em especial do conjunto Billy Haley and His Comet, que vieram ao Brasil no ano de 1958 fazer algumas apresentações. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. Put that flag on. Foi assistindo a um desses shows, televisionados pela TV Record em São Paulo, que nós tomamos a mais importante decisão de nossas vidas: aprender a tocar, viver de música e formar uma banda para tocar rock and roll. Se você gosta desse vídeo, por favor, colabore conosco e dê um like para que o YouTube saiba que o nosso conteúdo é relevante. E aproveite e se inscreva no nosso canal, nos ajudando a chegar a 2.000 inscritos. Canimambo, muito obrigado. Em 1967, no primeiro ensaio oficial do Made in Brasil, tivemos a inestimável colaboração de Serginho dos Mutantes, que veio organizar e passar umas noções gerais de como estruturar um ensaio. Aí o negócio ficou sério. O Serginho trouxe sua guitarra, tocou com a banda e fez os solos. No dia seguinte, no segundo ensaio, o Made pôde contar com meu mano Celso na guitarra solo. A banda estava completa e dando seus primeiros passos ao que seria uma longa carreira. Arnaldo Batista também deu sua contribuição para a banda, ajudando o Cornélio a tirar várias letras, ouvindo os discos com as músicas que a banda iria ensaiar. O Made in Brasil retribuía a gentileza cedendo nossos amplificadores de guitarra e contrabaixo para os Mutantes usarem em shows. A partir desses dois primeiros ensaios, o grupo começou a ensaiar um repertório com músicas de seus ídolos, The Animals, Ray Charles, The Who, The Kinks, The David Clark Five, The Rolling Stones, etc. Nós éramos uma banda de garotos focados no rock. Ensaiávamos muito, nos dedicávamos muito mais, e depois de algum tempo, a banda estava pronta para estrear. Ensaiávamos os fins de semana, sempre no sábado e domingo à tarde. Fazíamos muito barulho na sala da casa dos meus pais. Por decorrência desse barulho, a vizinhança, você já sabe, estava em pé de guerra com a banda e com a nossa família. Nada de bom dia, boa tarde ou boa noite. Mas estávamos nem aí, queríamos mesmo era tocar rock, nos divertir, irritar os vizinhos, assustar os caretas e fazer barulho. A estreia do Made in Brasil em shows aconteceu em 1967, 3 meses depois do primeiro ensaio. A apresentação ocorreu no desfile de modas organizado pelos alunos e professores do Colégio Professora Zuleika de Barros, ali da Pompeia. O convite partiu da Romília, namorada do Cebolinha na época. Ela pediu para tocarmos no desfile de moda que ela ia desfilar.
O Made foi convidado para participar tocando 5 músicas no final do desfile. Aceitamos a participação, mas havia um detalhe importante: a banda ainda não tinha nome, ainda não havia sido batizada. O desfile aconteceu no Golden Dragon, um restaurante chinês que ficava na praça de alimentação do mais badalado shopping de São Paulo, o Iguatemi, na Avenida Faria Lima. Aceitamos tocar e depois pensaríamos no nome da banda. A ideia do nome surgiu a partir de uma lista elaborada por nós, músicos. Na verdade, não tínhamos ainda pensado em nada e pedi para os músicos pensarem em nomes que depois, na outra semana, faríamos uma votação para escolher. Mas foi complicado. Juntando as ideias de todos, tínhamos mais de 100 nomes. Dos 100, peneiramos e ficamos com 5 ou 6. A votação final ficou para o dia seguinte, no domingo, 2 semanas antes do show. Depois de 2 semanas, em um consenso, chegamos em 3 nomes legais. Os 3 nomes escolhidos foram Pink Pigs, Beat Up e Made in Brasil. E não chegávamos a um acordo. Falei, vamos ensaiar e resolvemos quando acabar o ensaio. Minha mãe preparou um lanche e depois do ensaio, sentamos e batemos um martelo em Made in Brasil. Foi um nome que pensei e criei. Era uma espécie de gozação, já que a nossa postura, a imagem e o som do grupo estavam mais para uma banda europeia do que para o país do samba. O Made se apresentou pela primeira vez com a seguinte formação: Oswaldo na guitarra ritmo, Celso na guitarra solo e no baixo, o Cebolinha na bateria e Binda vocal, guitarra solo e baixo. O Made in Brasil inova e toca pela primeira vez em 1968 com pinturas nos rostos, mãos e corpos dos músicos. Presta atenção nesse detalhe. O Made in Brasil inova e toca pela primeira vez em 1968 com pintura nos rostos, mãos e corpos dos músicos. Isso aconteceu no show de aniversário da Rádio Cacique, AM, de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Nesse show, o Made deixa mais de 10 mil pessoas dentro do ginásio municipal Lauro Gomes, com a boca literalmente aberta, quando detona um rock pulsante com uma forte marcação, acompanhados por um happening que o pintor e artista plástico Antônio Petkov preparou pintando o rosto, as mãos e os corpos dos músicos com tinta acrílica fosforescente e, num blackout total no ginásio, acendeu algumas luzes negras que haviam sido trazidas de São Francisco, nos Estados Unidos. Imagina o susto e o espanto de quem nunca tinha visto luz negra, nem as cores da tinta fosforescente, nem a reação da luz negra nos dentes e nas roupas brancas e claras. Essa apresentação foi uma verdadeira loucura, quase provocando medo e histeria entre a multidão presente. O Made virou filme, na forma de documentário, uma banda Made in Brasil, realizado pelo diretor, videomaker e fotógrafo paranaense Eckler Cordeiro. O documentário vinha sendo produzido desde 2011 e a história do Made é contada exclusivamente através de depoimentos de seus integrantes. Não deixe de conferir. Em 1967, com essa mesma formação, o Made recebe um convite e apresenta-se pela primeira vez em um musical de TV, no programa Júlio Rosenberg, que ia ao ar nos domingos pela manhã e era transmitido pela extinta TV Tupi, em São Paulo, no Canal 3. Era um programa musical dedicado ao público jovem, onde apresentavam-se conjuntos e artistas de rock da época. No ano de 1968, o Made in Brasil se apresenta pela primeira vez fora da capital de São Paulo, viajando e tocando por 2 vezes no Clube da Orla, no Guarujá, cidade do litoral norte do estado de São Paulo. Os 2 shows foram negociados pelo apresentador e produtor Júlio Rosenberg, que gostava muito da nossa banda e do nosso som, e que, além de nos colocar no seu programa de TV, começou a vender e agendar shows para o Made in Brasil. Já pensando no primeiro disco, eu comecei a compor. Algumas músicas fiz sozinho, enquanto outras tive a ajuda e a parceria do meu irmão Celso e o guitarrista Lely. Logo, temos um repertório próprio com muitos rocks, baladas e blues, todas as músicas com letra em português, e essas músicas passaram a ser executadas nos shows juntamente com os covers e clássicos internacionais que a banda vinha apresentando desde seu início. Em 1971 e 72, o Made in Brasil, com seu visual potente, é contratado para várias campanhas publicitárias, entre elas a do lançamento do Drops Halls Mentoliptus, da revista Isto É, campanha de lançamento da revista Pop, que era direcionado ao público jovem e outros. Ao longo da carreira, o Made fez outros anúncios e campanhas publicitárias como o anúncio de TV da Bombril, Jeans Elos, Jeans Leroy, entre outras. Também viramos o rosto de instrumentos musicais e de várias marcas de equipamento de áudio, como a fábrica da Giannini, Snake, Palmer, Dynavox, Falantes Estilos e muitas outras. Individualmente,
Oswaldo e Celso também fizeram e participaram de vários anúncios e campanhas publicitárias para a Ródia, Revista Veja, Brinquedos Estrela, entre outros. Em 25 de janeiro de 1972, o Made in Brasil é convidado para tocar no grande show da festa de aniversário da cidade de São Paulo no Parque Ibirapuera, juntamente com os Mutantes e outras bandas da época. O convite para tocar na festa do aniversário da cidade de São Paulo repete-se no ano seguinte. No dia 25 de janeiro de 1973, o Made in Brasil participa novamente, no Parque do Ibirapuera, de um grande evento da Secretaria de Cultura de São Paulo. Nesse dia, acontece outro fato marcante e inovador na carreira da banda. Durante o show, na execução de uma música do Rolling Stones, a banda convidou e coloca em cima do palco uma ala de 12 ritmistas da Escola de Samba Mocidade Alegre da Casa Verde. Nos 20 minutos que durou a música, a fusão rock e samba do Made com certeza chegou muito perto da ideia original dos Stones quando da criação e gravação da música. O sucesso é imediato e o público não deixa o Made sair do palco. Quando acaba o show, o Made é obrigado a repetir a versão várias vezes. Rolam muitos shows importantes nos teatros de São Paulo, como, por exemplo, Teatro Aquários, Teatro Oficina, Teatro do MASP, Teatro da FAAP, Teatro Vereda, Auditório da GV, etc. A banda descobre um novo estilão para suas apresentações. Os salões dos clubes da capital, onde passa a atuar com muita frequência. Só na Sociedade Esportiva Palmeiras, na Pompeia, fez mais de 20 apresentações nas domingueiras daquele ano. A curiosidade é que, em todos os programas, os músicos do Made apresentavam-se maquiados como faziam desde o ano de 68. E o Made se apresentava maquiado. O Secos e Molhados participou de acho que 2 ou 3 programas, e nenhum desses programas eles usaram maquiagem. E foi no ano do lançamento do disco deles, para você ter uma ideia. Lógico, o Ney usava uma maquiagem feminina, batom, rímel, blush e tal, mas era uma outra pegada. A nossa pegada era uma maquiagem circense, uma coisa rock circo, né? Que a gente estava introduzindo no Brasil naquela época. E, para nossa surpresa, quando o disco deles saiu, estavam todos maquiados, né? Depois o Kiss é que paga o pato, né? Aliás, a maquiagem circense criada e introduzida no rock brazuca pelo Made era uma criação coletiva da banda com a ajuda do amigo artista plástico e fotógrafo Cuco. Posteriormente ao Made in Brasil, foi recriada pelos músicos do conjunto Secos e Molhados e anos depois pelo grupo norte-americano Kiss. Vocês lembram que tem uma guerra aí de alguns anos que os Secos e Molhados acusam o Kiss de ter imitado eles naquelas pinturas no rosto. E o Kiss diz que não imitou ninguém, que aquilo foi ideia própria. Bom, aqui está a verdade. Os dois imitaram a banda Made in Brasil, tá bem? Fica aqui bem claro isso aí. E eles começaram com isso desde o começo em 1968. No caso do Kiss, o guitarrista Paul Stanley usou uma das maquiagens que o Hugo criou, o rosto pintado de branco com uma estrela roxa em um dos olhos. Ou apenas trocou a cor da estrela de roxo para preto. O engraçado é que eu usei aquela maquiagem do Paul Stanley em 69, 70, eu usei algumas vezes, mas ela dava muito trabalho. Só que era o rosto branco com uma estrela roxa. O Paul Stanley só mudou a cor da estrela. A maquiagem dele é uma estrela preta, né? Uma outra ideia do Made, por coincidência, também foi usada pelo Kiss. Colocar no palco a bateria e o baterista em cima de um tanque de guerra. O Made teve essa ideia em 1977, quando usou o tanque cenográfico no cenário dos shows e da tour Massacre. O Kiss usou a mesma ideia anos depois, em 1984. Em 1977, o Made in Brasil cobriu o Brasil com o tanque de guerra em pleno regime militar que governava com mão de ferro o Brasil. Em 1974, gravam seu primeiro álbum de estreia, Made in Brasil, pela RCA Victor, conhecido como Disco da Banana, pois trazia o desenho de uma banana na capa principal, que é considerado um dos melhores discos de rock brasileiro da década de 1970. Trazia um rock vigoroso e com vocais muito bem explorados e elaborados por Cornélio Lúcifer. Ele apresenta o primeiro grande hit do grupo, Anjo da Guarda. Esse disco conta ainda com o baterista Rolando Castelo Jr., que logo depois formaria a banda Patrulha do Espaço. E com o sucesso crescente do grupo, vem a proposta para o lançamento em 75 do segundo álbum de estúdio, Jack, o Estripador, já com Pércio Weiss nos vocais e Ezequiel Neves na produção, que trazia as músicas Jack, o Estripador, Quando a Primavera Chegar, Batatinhas, entre outras.
vendeu aproximadamente 90 mil cópias. Na turnê desse disco no Rio, Ney Matogrosso fez vocais de apoio para a banda, enquanto Roberto de Carvalho tocou guitarra no mesmo ano, participando da coletânea Implosão do Rock. Em 1977, a banda grava o álbum Massacre, porém o álbum foi totalmente censurado pela ditadura militar, que proibiu de ser lançado na época, sendo lançado somente em 2005. O show de lançamento do disco também foi vetado em sua estreia no antigo Teatro Aquários, localizado na região mais boêmia da cidade, o bairro do Bexiga. O teatro foi lacrado e os equipamentos da banda confiscados. Após dias de tensas negociações que incluíram um show privado para apenas 3 sensores em um auditório com capacidade para 1.200 espectadores. O show foi liberado sob várias condições, entre as quais a troca de 9 músicas e mudança drástica no cenário e divulgação. Em 1978, a banda lança o álbum Pauliceia Desvairada, seu maior sucesso. O disco, que faz uma homenagem ao poeta Mário de Andrade, teve entre os principais sucessos Gasolina, Uma Banda Made in Brasil e a faixa título, Pauliceia Desvairada. No ano seguinte, em 1979, eles fizeram 2 shows homéricos no extinto Play Center, no Festival Rock Jeans, em São Paulo. A banda se apresentou ao lado da ala de ritmistas da Mocidade Alegre, algo até então surpreendente para um grupo de rock. Em 1981, lançam Minha Vida é Rock and Roll, com o baixista Oswaldo assumindo também a função de vocalista principal, que exerce até a atualidade. Em 86, lançam os álbuns ao vivo Made Pirata Volumes 1 e 2. Em 90, gravam ao vivo o disco Em Blues, no Sesc Pompeia, em São Paulo. Em 97 é lançado o álbum Sexo, Blues e Rock and Roll. Em 2008, é lançado o álbum Rock de Verdade. Em 2016, a banda lança o DVD 48 anos gravado ao vivo no Centro Cultural São Paulo. Em 2017, em comemoração aos 50 anos da banda, é realizada a exposição Viva Made in Brasil, no Centro Cultural São Paulo. Também realizaram 2 shows comemorativos, um acústico com os convidados de luxo, João Gordo dos Ratos do Porão, Serguei. Serguei temos um vídeo sobre ele muito bom aqui no canal, não deixe de assistir. Netinho dos Incríveis, Theo Werneck e ex-integrantes históricos. E o Elétrico com os convidados Eduardo Araújo, João Gordo dos Ratos de Porão, Pompeu do Costos, Clemente dos Inocentes, Serguei, Netinho dos Incríveis e ex-integrantes históricos. No início de 2021, a banda publicou sua nova música, Minha Banda de Rock, Todo Dia Quero Tocar. Atualmente, a formação conta com Oswaldo no vocal e baixo, Celso na guitarra, Rick Vecchione na bateria, Bangla no sax, Guilherme Zig Mendonça na guitarra, Tiago Mineiro nos teclados e Solange Blessa e Rubens Robão Nardo nos vocais. A banda foi incluída nos Guinness por ser a banda em atividade que teve o recorde de maior número de formações do mundo. São mais de 200 formações diferentes. A banda, inclusive, já contou com a participação de 126 músicos diferentes. Essa foi a história da banda mais antiga do rock nacional. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Canimambo, muito obrigado!